Na quarta-feira, a responsabilidade de trazer a mensagem da noite está nas suas mãos. Eu li a mensagem e comecei a passar mal. Desde então, estou passando mal. Até porque esse altar aqui é um altar que Deus tem levantado, tem usado grandes homens e mulheres, feras do Senhor. E eu, Senhor, quem eu sou tão pequeno? Mas amém. Missão dada, missão cumprida. Amém. Digo, eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. E orando ao Senhor, eu pedi que Deus, de uma forma especial, falasse aos nossos corações, falasse ao meu coração, porque entendemos que a partir do momento que nós estamos na presença do Senhor e que vamos ministrar a sua palavra, passamos a ser o porta-voz do Espírito Santo. E primeiramente Ele fala comigo, porque a palavra de Deus é como espada de dois gumes, e fala convosco. E eu pedi ao Senhor, Senhor, eu quero que Tu fale comigo, para que a palavra que seja ministrada, tão somente seja bênção para a minha vida, para a sua igreja. E eu tematizei essa mensagem como silêncio no céu. Silêncio no céu. Constantemente somos confrontados com o nosso eu. A partir do momento em que entregamos a nossa vida ao nosso Senhor Jesus, nós entendemos que a partir dali tudo muda, tudo se torna diferente. E aquela pessoa que um dia, que outrora, talvez vivia por caminhos tortos, quando ele se depara com esta palavra, ele começa a ser confrontado. E louvado seja o nome do Senhor por isso, porque todas as vezes que nós entramos na sala do Senhor, na sala do trono, Ele fala conosco. Aleluia. Muitas das vezes as palavras nem sempre são aquelas que queremos ouvir. Gostaríamos de ouvir talvez aquela que vai nos fazer bem, mas o Senhor sempre prepara a palavra que vai edificar, que vai mudar a minha vida. Aleluia. E silêncio no céu foi algo que Deus colocou no meu coração, porque realmente na minha vida, como até o dia de hoje, tem orações que ainda não foram respondidas. Tem momentos na minha vida em que eu pergunto, Senhor, por quê? Eu gostaria muito que fosse de uma forma e o Senhor sempre leva por uma outra forma. E o Senhor me deu esse tema, silêncio no céu. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 28. Onde o Espírito Santo do Senhor já tem preparado algo para o nosso coração. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 1. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos à peleja para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe, de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Aqui nós temos um episódio na vida de alguém que não é muito diferente hoje na atualidade, na nossa realidade. Quantas das vezes dobramos o nosso joelho para apresentar a Deus uma necessidade, algo que tem assolado a nossa vida, e não temos resposta nenhuma do Senhor. Embora Saul
tenha se tornado rei, principalmente por causa de sua formidável aparência. Lá em 1 Samuel, no capítulo 9, versículo 2, diz que ele era externamente alto, bonito, de corpo e muito bem constituído. Mas, na verdade, ele nunca venceu os seus limites interiores, as suas crises interiores. Durante toda a trajetória da vida de Saul, se a gente puder acompanhar no livro de Samuel, nós vamos perceber o quanto Samuel se fragilizava sempre diante de uma peleja que se colocava na vida dele. No capítulo 13, também com os filisteus diante dele, a Bíblia diz que ele foge quando ele vê o número do exército dos filisteus, que era como a areia do mar. Imagina só, ele dobra o joelho, ele percebe que um grande inimigo está diante dele, os filisteus, poderoso exército, e ele quer falar, quer a resposta do Senhor: o que eu faço, que direção tomar, que caminho que eu devo tomar. Dobra o seu joelho. E o Senhor simplesmente não dá nenhuma resposta a Saul, não fala com ele, nem por sonhos, que é uma revelação pessoal, nem por Urim. Urim são pedras que eram colocadas sobre o peitoral do sacerdote. E todas as vezes que eles desejavam algo da parte de Deus, uma resposta, se lançavam aquelas pedras. E há quem diga, alguns historiadores dizem que era uma única pedra. E um lado Urim, do outro lado Turim, do outro lado Turim. E quando se lançava a resposta positiva, no caso era Urim. E aí Deus não falou também com ele através dessas pedras, através dos sacerdotes. Deus não falou através dos profetas, que era uma revelação totalmente intuitiva. Deus se calou. Aí entra o desespero de Saul. No momento em que ele gostaria muito de ouvir a voz do Senhor, direcionando ele no que fazer. O que fazer agora? Qual seria a atitude correta? Embora nós conhecemos o histórico de vida de Saul, sabemos das suas limitações, das suas fragilidades, e todas as vezes que ele se deparava diante de uma grande batalha, Saul, infelizmente, tinha uma atitude errada. As atitudes de Saul eram uma atitude de alguém que não conhecia o Deus de Israel, que nunca teve um encontro real com o Deus de Israel, porque nós entendemos que quando nós temos um real encontro com esse Deus Todo-Poderoso, algo na nossa vida tem que mudar, tem que ser diferente. Interessante que me traz à memória que quando eu me converti, antes de se converter, temos muitos amigos, temos pessoas do nosso lado, pessoas para bater no nosso ombro, temos até uma vida abençoada, emprego, mas quando entregamos nossa vida para Jesus, parece que algumas coisas começam a mudar, fica meio diferente. Aquelas pessoas que diziam amigos já não aparecem, não te procuram mais. De repente as dificuldades vêm. Eu estava até conversando isso hoje na minha casa, eu disse assim, isso é muito interessante ser observado, porque muitas das vezes, quando a nossa vida começa a ter esse processo de mudança, e interessante que o Senhor, Ele não mima os seus filhos. A gente que é mãe sabe como é que é mimar o filho. E um filho mimado, quando ele não recebe aquilo que ele quer, ele bate o pé, ele faz biquinho, ele dá as costas. E Deus, Ele não faz isso com os seus filhos. Ele prepara um povo para ir para o céu. Ele quer guerreiros, ele prepara pessoas que entram numa batalha, que se ferem, que têm marcas. Glória a Deus. Esses são os filhos do Senhor. E aqui, no texto que nós lemos, vê um homem frágil. Um homem que, no decorrer da sua história como um Senhor rei, no decorrer de toda a sua história, ele não deixou que esse Deus Todo-Poderoso mostrasse quanto é maravilhoso ter uma experiência com Ele. Tiramos algumas lições desse texto, de tudo que nós lemos aqui, e aprendemos com o nosso Pai, que o nosso Deus, Ele é soberano, que Ele sempre está no controle da nossa vida. Aleluia. Mesmo quando nós dobramos o nosso joelho, e Ele não nos responde determinadas coisas, Ele está no controle. Aleluia. Aprendemos algumas lições com o Pai. O silêncio de Deus é a forma dele fazer seu povo refletir. Os céus guardaram silêncio e Saul, desesperado, não conseguiu suportar o peso esmagador desse silêncio.
que o levou a consultar uma médium. No versículo 7 aqui relata: então disse Saul aos seus criados: buscai uma mulher que tem o espírito de feitiçaria, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que dou a uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E é exatamente essa atitude daqueles que realmente não tiveram aquele contato, aquele real encontro com o Espírito Santo. O que levou Saul a pensar que uma mulher espírita poderia trazer a solução para o seu problema? Segundo essa história, eles foram buscar a mulher. A mulher veio até ele e houve ali uma sessão espírita, onde ela introduziu toda uma mentira, fazendo com que Saul acreditasse que o próprio Samuel estava ali dando direção ao que ele deveria fazer. Nós aprendemos que dentre todas as manifestações humanas, o silêncio continua sendo, aqui de maneira muito pura, a melhor que exprime a estrutura do nosso inconsciente próprio. Nós entendemos que o silêncio, imagina só, você vai até alguém e você expõe uma ideia para essa pessoa. O que você espera é que essa pessoa tenha uma reação, te dê uma resposta daquilo do que você quer saber, o que você perguntou. E a reação da pessoa simplesmente é te olhar e não responder. Você quer ouvir, imagina qual é agora a reação dessa pessoa que tomou essa atitude de ir até alguém para fazer esse tipo de pergunta, tipo de oração. Aí é exatamente aí que nós vemos a fragilidade na nossa estrutura, no nosso inconsciente, que nós agimos, é ali que Deus vê quem somos nós. Eu posso me recordar uma certa feita, eu, no meu trabalho, eu passei mal, eu estava com a minha garganta muito inflamada, e ali eu comprei umas pastilhas, que não é pastilha V, que era um antibiótico, mas até então eu não sabia que era um antibiótico. Uma amiga que havia falado, compra. Eu comprei umas pastilhas que continham bezocaína e cafeína, gostinho de hortelã, com a garganta muito inflamada. Aí eu chupei a primeira pastilha, gostosa, fui ficando legal, chupei a segunda. E em 10 minutos eu chupei 7 pastilhas. Só que essas pastilhas continham bezocaína. O que eu fiz? Comecei a sentir estranho, comecei a sentir uma angústia, fui ao banheiro. Quando eu olhei para o espelho, a minha boca estava torta, o meu rosto começou a esboçar uma reação de virar sozinho, indo para lá e não parava, eu me desesperei. A minha amiga me levou para a emergência, a emergência que tinha lá no trabalho, e lá o médico sentou, cruzou os braços e ficou olhando para mim, e eu com o meu pescoço toda torta, fazendo esse movimento, e eu olhando ele, eu comecei a gritar: o senhor quer que eu morra? Eu vou morrer, doutor, faz alguma coisa. E ele parado, de braços cruzados, me olhando, a minha reação, e eu gritava, pedia que ele, por favor, fizesse alguma coisa que eu ia morrer. E ali, ele aplicou uma injeção, depois que eu já estava bem, ele falou assim: imagina, se eu ficasse desesperada igual você imagina que quando você entrou aqui na minha sala, você começou a gritar comigo, porque eu estava observando, eu simplesmente observei a sua reação. Eu estava tentando detectar onde estava o problema, quando eu vi a caixa do remédio que você havia tomado. Aí nós podemos compreender como é complicado você pedir socorro e ver uma pessoa simplesmente olhar para você. Você, em um momento de desespero, um momento que você quer que aquela pessoa te ajude. Eu fico imaginando que é exatamente assim que acontece quando nós dobramos o nosso joelho e começamos a pedir a Deus que olhe para a nossa vida, para os nossos problemas, olhe para uma dificuldade que nós estamos passando e simplesmente não temos resposta alguma. O silêncio de Deus se torna naquele momento para nós algo crucial. Nós observamos e falamos: Senhor, tu não me ama. E é exatamente nesse ponto que o Senhor começa a observar o nosso comportamento. Somos observados pelo Senhor, é na hora que Ele se silencia, que Ele se cala diante daquilo que nós queremos que o Senhor fale. Muitas das vezes Ele não fala, Ele não vai falar, e tem coisas que Ele não vai falar. Simplesmente Ele vai esperar o tempo determinado para que todas as coisas aconteçam na nossa vida. Então eu aprendo com o
Senhor que Ele sempre está no controle de Aleluia. todas as coisas. E eu aprendo com o Senhor que o silêncio de Deus é a forma dele fazer a nossa reflexão, de nós refletirmos diante de tudo que está aos nossos olhos. A segunda lição que eu aprendo com o Pai é que a nossa persistência será decisiva para a nossa vitória. A nossa persistência. Continuar a caminhar, continuar acreditando que tudo vai acontecer mesmo. Ele não fala, ele não está manifestando nenhum tipo de reação daquilo que você precisa, mas a sua persistência vai determinar a sua vitória. Glória a Deus. Aí me traz a memória de alguém, de um personagem que a Bíblia relata, que fala muito ao meu coração, que é José. Quem conhece a história de José sabe o percurso de tudo que ele passou, desde o dia que ele nasceu até o momento que ele foi para o cárcere injustamente. Você imagina, durante todo esse trajetório de José, ele observando, Deus não faz nada, o Senhor dos Exércitos, Deus do meu pai, me deixou tantas injustiças acontecerem comigo, tantas injúrias, calúnias. E a Bíblia diz que José é inocente. José não merecia estar passando por aquilo. Até o momento que ele cai numa prisão. Lá em Gênesis, no capítulo 40, no versículo 23, diz que um copeiro esqueceu. Ele teve um encontro com um copeiro e um padeiro dentro da prisão. E aí Deus fez algo. Porque na nossa vida, eu entendo, há tudo um propósito do Senhor. Há um propósito para todas as coisas acontecerem. Há todo um processo na nossa vida que precisamos passar. Precisamos ter esse entendimento de que Deus, Ele está no controle de tudo. Quando nós temos esse entendimento de que o Senhor é o Senhor da minha vida, da sua vida, e que todo o processo que passamos é propósito dEle. A vontade de Deus é soberana. E também nós entendemos que nem tudo que acontece é porque Ele quis que acontecesse. Mas Ele permite. Ele permite porque tem um propósito muito tremendo. Aleluia. E José, quando estava lá naquela prisão, onde aquele padeiro, aquele copeiro ali puderam ter o privilégio de conhecer este homem, ali houve ali uma manifestação da presença de Deus. E se nós observarmos no tempo da angústia, Deus ele se manifesta. Muitas das vezes nós estamos tão apreensivos, tão amargurados, tão entristecidos, tão cabisbaixos, que não percebemos nos pequenos detalhes que Deus fala. Deus estava o tempo todo na vida de José. E ali naquele momento onde aquele sonho veio ali à tona, onde José foi ali fazer o discernimento daquele sonho, que foi tremendo ali, Deus estava agindo. Ele só fez um pedido: quando você sair daqui, lembra de mim, fala de mim lá para o faraó, lembra de mim. Ele, ok. Um ia morrer e o outro não. O copeiro viveu, voltou ao seu posto, mas ele se lembrou de José? Por que será que não? Porque existe um tempo determinado para todas as coisas se cumprirem, acontecer. Aquele copeiro foi lembrar de José 2 anos depois. Como assim? Ele saiu, ele chegou lá, ele regozijou-se, cumpriu o sonho, mas ele só foi lembrar do pedido daquele homem que ajudou ele até a definir algo na vida dele depois de 2 anos, quando o faraó teve um sonho e ninguém podia ali decifrar. Ele lembrou. Tem um homem que é muito inteligente, um homem abençoado, ele está lá. Foi aí que tudo na vida de José mudou. Então eu entendo que há um propósito para todas as coisas. Eu aprendo que a nossa persistência é o caminho da vitória. Aleluia. Você imagina se... Glória a Deus. Imagina se José ali, ele fosse entristecer o seu coração, ele murmurasse, ele reclamasse. Não, ele passou todos os processos. O que aconteceu com José? Ele virou governador do Egito. Porque havia um propósito na vida dele passar por tudo aquilo. Assim como eu sei que nesta noite tem pessoas aqui, como eu também, espero o agir de Deus na minha vida. Espero que Deus ele responda algumas orações que até então ele não falou. Esteja certo que a sua persistência, a minha persistência, a nossa persistência será o caminho da vitória. Aleluia. Chegaremos ao triunfo, Glória a porque Deus. Deus ele não dorme. Aleluia. Deus ele só prepara a hora certa. Porque talvez, quem sabe, José não estava preparado
de repente o copeiro saísse e automaticamente ele saísse da prisão. Ele não estava preparado, então existe o tempo, o preparo de Deus, a hora certa. E esteja certo que Deus está atento à sua vida. Aleluia. Eu também aprendo com o Senhor que quando se há silêncio no céu, houve barulho na terra. Quando começamos a orar por algo e parece que tudo se transforma, acredite, é um bom sinal. Aleluia. Não desanime. Oh. Interessante Aleluia. que existem experiências que nós, no caminho com o Senhor, nós adquirimos exatamente assim. Sabe quando você tem um propósito com Deus, que você começa a orar? E exatamente o que você espera é que as coisas mudem, que portas se abram, que pessoas se convertam, mas ao contrário acontece. Quando você começa a orar, parece que tudo piora, parece que aquilo que você está pedindo a Deus, ali que mesmo se torna mais difícil. Pode acreditar, esses barulhos que estão acontecendo na terra, e o céu está em silêncio porque o agir de Deus está sendo movido no mundo espiritual. Aleluia. Este mundo espiritual que muitas das vezes, na hora da angústia, nós não conseguimos perceber. Esse mundo espiritual que é visível diante de nós, é um mundo que muitas das vezes, se você estiver ligado para o Senhor, você vai entender. Uma certa feita alguém disse para mim assim: não espiritualiza tudo. Não é espiritualizar, é você conseguir enxergar aonde está a atuação de Deus e aonde não está. E Deus, ele está presente em tudo na vida daquele que Aleluia. crê, em tudo na vida daquele que espera no Senhor. Aleluia. E infelizmente na vida de Saul foi diferente, porque nós entendemos que ele realmente não teve um encontro real, ele não conseguiu vencer as suas lutas interiores, que essas lutas todas nós temos. Todos nós enfrentamos lutas interiores, conflitos interiores, crises interiores, mas a palavra de Deus, ela está aí. Ela está aí para quê? Para fazer diferença na nossa vida. Para nós ouvirmos a vontade de Deus, para nós entendermos e aceitar que muitas das vezes não se entende não. A vontade de Deus, ela não é compreendida, entendida, mas ela é aceita. Porque nós entendemos que essa é a vontade dele. Aleluia. E se é a vontade dele, pode ter certeza que ele garante tudo no final. Aleluia. Às vezes é com espinhos, às vezes tem dores, às vezes é choro, às vezes é lamento, às vezes tem momentos que você parece que você está sangrando. Mas esteja certo que no final o canto da vitória está em nossos lábios. Porque o Senhor, ele é fiel, ele não desampara os seus. E a palavra dele é linda, a palavra dele é simples, a palavra dele é perfeita. Muitas das vezes, quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós queremos compreender algo. Senhor, é difícil, mas a palavra do Senhor é simples e perfeita para nossos olhos e coração. Aleluia. Eu desejo que nesta noite o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Aleluia. Porque eu creio que as portas estão abertas. E se ainda não há o tempo, Salomão, o grande Salomão, ele fala que tem tempo para todas as coisas debaixo dos céus aqui na terra. Tempo determinado para se cumprir na minha vida e na sua. Tudo aquilo que você tem esperado. Talvez ainda não aconteça, mas creia que no tempo certo o Senhor vai realizar o mover perfeito. Porque o que ele faz é perfeito, o que vem dele é perfeito. Ainda que assim não venha alegrar o nosso coração. E eu guardei uma frase no meu coração e eu tenho ela por mim. Eu quero compartilhar com você essa frase que diz assim: a maior função do silêncio de Deus com o seu povo é, sem dúvida, gerar uma fome intensa por ele. Aleluia. Então essa é a maior intenção do silêncio de Deus. Ele quer gerar fome. Quando ele se cala, é exatamente aí que ele quer que nós venhamos buscar de todo o coração, buscá-lo de toda a nossa alma. É quando ele se silencia. E eu me alegro muito com meu Deus, porque eu tenho como meu Salvador. Eu vou dizer para os irmãos que teve um momento da minha vida que eu achei que nunca mais eu estaria podendo falar essas palavras. Mas o Senhor é aquele que restaura. O Senhor é aquele que traz de volta aquele que está morto. Ele levanta, ele ressuscita. Ele sopra o vento, o Espírito vem com farda
eu sei que Ele é fiel, Ele é justo, Ele está aqui nesta noite, Ele está derramando sobre a nossa vida a sua graça abundante. E eu sei que nesta noite o Senhor está falando comigo, porque o silêncio dele na minha vida amanhã vai estar sendo aprendizado. E amanhã eu tenho certeza que eu vou glorificar o seu santo nome. Glória seja dada ao seu nome que eu dou hoje e amanhã eu vou dar, porque eu sei que Ele é fiel na minha vida, na sua vida. Aleluia. Amém? Amém. Vamos se colocar de pé. Aleluia. Eu gostaria de cantar uma canção do Elias. Vamos louvar o Senhor com uma canção que diz: nós vamos louvar o Senhor, dizer que nós recebemos um coração do Pai, um coração regenerado. Aleluia. Temos um Deus que batalha as nossas batalhas. Temos um Deus que guerreia as nossas guerras. Temos um Deus que é a nossa base, que é o nosso alicerce, que limpa os nossos olhos quando estamos chorando e nos consola, que se alegra conosco. Temos um Deus que nunca dorme. A sua palavra diz que Ele não tosqueneja, o guarda de Israel. Ele está presente na nossa vida. E eu louvo nesta noite de todo o meu coração, porque eu sou grata a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu sou grata a Deus porque esse coração, Ele tem feito coisas tremendas. Eu posso dizer que eu me converti com 18 anos, mas agora que eu estou vivendo de verdade este evangelho, agora que eu estou vivendo esse evangelho, porque talvez tudo que eu passei na minha vida me ensinou o que realmente é ter uma vida com Cristo, o que é ver esse Jesus de verdade, não Jesus construído pelos homens, que muitas das vezes escolhe, faz acepção de pessoas, mas é o verdadeiro Jesus, esse aqui, que nos ama, que nos ensina, que nos exorta, que nos conforta, que nos prepara, que nos envia. É esse